Vou esperar um minutinho quem tá chegando, tá bom? Vou esperar um minutinho. Enquanto isso, separa um papel aqui. Tô esperando só chegar. Enquanto isso, quem já chegou, vai abrindo a Bíblia e escreve aí para mim, para quem for chegando, ler o que a gente vai ler, tá bom? Abre em Levítico 15, versículo 17. Deixa Êxodo 19, tá? Abre Levítico 15. Puxa, teve um milagre aí na minha voz. Eu tava rouca quando eu acabei uma reunião agora há pouco. Tava falando com a pastora Zenete e a minha voz estava completamente rouca. Êxodo 15, versículo 17. Espera aí. Êxodo 15. Em Êxodo 15 está escrito que toda... Marca aí, Êxodo 15. Aqui está falando que toda mulher, ela precisa de 7 dias para ficar purificada depois da menstruação, né? Isso está em versículo 25 e também tem mais passagens depois você lê Levítico 15. Então, é um processo de purificação que existia, era a ordem de Deus. E eu digo para você que a mulher é a noiva de Cristo. Então, o processo que Deus tem feito, tudo que a gente tem vivido, é um processo de purificação. Deus disse assim, em Malaquias ele disse que quem suportaria os últimos dias, o dia da volta do Senhor, porque ele se sentaria e ele seria como lavandeiro e ele nos purificaria também no fogo. O que a gente está passando é uma peneira, é uma purificação, mas aguenta firme, está acabando, gente, está acabando. Acredita nisso, uma geração profética tem que aguentar firme. Os discípulos aguentaram firme e olha que explosão de poder que eles viram na vida deles. E você vê, Daniel teve que aguentar firme, que explosão de poder que ele viveu na vida dele. Sadraque, Mesaque e Abdenego tiveram que aguentar firme e que explosão de poder. Então você vai ter uma explosão do poder de Deus na sua vida. Creia nisso, tá bom? Voltando para Êxodo 19, Deus disse para eles que era para subir o monte. Êxodo 19, versículo 13. E você vê que a velha história de querer permanecer no sopé é a antiga, né? Aqui em Êxodo 19 você vai ver que o povo não subiu, tiveram medo, não estavam preparados por dentro, estavam preparados por fora. Cuidado, você que vai no culto, você levanta a mão, você fala glória, você fala aleluia, mas na verdade isso é uma roupagem e você dentro, no teu interior, você não está na mesma sintonia do teu exterior. Eles levaram aquela ordem de Deus como uma purificação externa e eles não purificaram o coração deles, eles não criaram expectativa. Quando falou de nuvem escura, o que é uma nuvem escura? Se a nuvem escura está no céu, o que você entende? Que está carregada de quê? De chuva. E uma nuvem escura carregada de chuva, ela pode também estar carregada de uma carga elétrica que vem os raios. Então, meu amado, eu digo para você que Deus está dizendo que não é qualquer nuvem que Ele está trazendo para nós. É uma nuvem escura. Quando você pensa em escura, você está falando, escuridão, é as trevas. Não, nuvem escura, porque está carregada de água, carregada de derramamento do Espírito Santo. Nuvem escura, porque está carregado de energia, de eletricidade, de cargas elétricas, sabe? Eu tô doida porque essa carga elétrica caia, em cima da minha cabeça. Se você não quiser, eu quero. Eu quero ser eletrizada com esse nível de unção. Não é qualquer um, não. É um nível de unção que veio sobre a igreja primitiva, só que eu tenho direito a pedir mais, porque Deus diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E o que Joel, capítulo 2, ele anuncia é que é muita coisa. E nós vamos viver isso. Porque todo mundo que vive grandes problemas na Bíblia, você viu
que sempre vive grandes milagres. E nós estamos vivendo grandes problemas e vamos viver grandes milagres. Então, o anúncio foi que a nuvem escura viria no Monte Sinai. A ordem no versículo 13 é para subir o monte. Você vê aqui, lá em Marcos capítulo 9, só Pedro, Tiago e João que subiram com Jesus. Os que ficaram no sopé do monte estavam sem fé, estavam enfraquecidos. E aqui está escrito, no versículo 15, ele reforça: estai prontos, porque no terceiro dia, e não vos chegueis a mulher, total santidade. Ao amanhecer, versículo 16, do terceiro dia, olha o que aconteceu. Não diz que as nuvens escuras tinham trovões, que tinham relâmpagos? Houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, que muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Gente, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui tá falando que teve era céu e terra, manifestação, um encontro entre céu e terra. O que Deus mandou? Que Moisés subisse e o povo subisse, porque ele desceria. Olha o movimento. Eu subo, Deus desce. Então, quando você busca Deus, ele vem. Mas não é qualquer tipo de busca, é busca mesmo. Então, olha, 2 movimentos, é um encontro. Isso que é encontro. Não é algo estático, só eu faço. Não, Deus também. Eu subo e ele desce. Que encontro fenomenal. Agora, o que tinha de manifestação? Era só para Deus. Por que teve raios, trovões? Era algo assim, sabe, cinematográfico? Era para inspirar Spielberg? Não. É só para a gente saber como é o poder de Deus. O poder de Deus é manifestação real. E ele faz barulho mesmo, é um poder de barulho. Ele vai impactar a tua vida. A gente não viu esse tipo de raios, trovões na cabeça dos discípulos, mas nós vimos um outro tipo de manifestação no dia de Pentecostes. O que tinha na cabeça de cada um? Tinha uma brasa viva. Então, Deus permite para a revelação, você já deve ter ouvido isso, que a revelação é progressiva. Essa foi a primeira vez que o povo teve contato com o poder explosivo de Deus. Agora, o povo já ali, os discípulos, eles já conheciam essas histórias de que o poder de Deus é real, que o poder de Deus, ele é impacto. Aliás, em Ezequiel, está escrito que havia um chashmal, que é tipo uma cerca elétrica, tem eletricidade ao redor do trono de Deus. O que é essa eletricidade? É poder puro, o poder de Deus é impacto. Por isso que o poder de Deus faz um estrago nas trevas. E aí quando você está cheio de poder, as portas do inferno literalmente não podem prevalecer contra a tua vida, porque quando você chega, você não enxerga, mas as trevas enxergam, seu rosto brilha como de Moisés. Quando você chega, raios, das tuas palavras saem tanto poder, que é como que se raios saíssem das tuas palavras. A tua voz é uma voz forte, poderosa no reino espiritual. É esse nível de povo que Deus está querendo, que Ele quer ter aqui na terra. Ele quer nos revestir. Esse é um desejo. Agora eu digo para você, havia uma promessa e havia um pedido. A promessa era ele descer e não descer de qualquer jeito. O pedido era: estejam prontos, esperando, se preparando por dentro, desejando, ansiando. Eles escolheram ser espectador. Meu amado, ser espectador é perder a bênção de Deus. Sabe quando você quer chegar na igreja e você quer ver o povo cantando perfeito, uma pregação perfeita, você quer que todo mundo seja perfeito? Você nunca vai encontrar isso em igreja nenhuma. Mas se você chegar com uma expectativa, eu quero ter um encontro com Deus. Eu quero viver o que o povo de Êxodo não quis viver, de Êxodo 19, mas o povo lá de Atos capítulo 2, os discípulos, eles quiseram viver. A minha escolha é como a escolha de Pedro, como a escolha de Tiago, a escolha de João. É uma questão de escolha. E aí, quando ele teve trovão e tudo mais, e olha o que está escrito no versículo 17. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E aí,
Moisés levou, Moisés obedeceu, Moisés se consagrou, Moisés esperou, Moisés... Eu podia ficar falando aqui só de Moisés. Eu quero te dizer que nós, líderes, temos um nível de influência sobre vocês. Quando eu falo de avivamento, quem me conhece da igreja, só que eu vi, tem 2 pastores da nossa igreja, fora o povo nosso aí da igreja. Sabe que falar de avivamento me agita. Voltou, parou. Tá tudo bem com a transmissão? Ela parou por um momento. Tá tudo bem? Me diz aí se tá tudo bem. Ela parou um minuto. Vê aí. Parou? Faz sinal aí se ela tá bem. Pra mim ela parou por um momento. Então tá. Então, eu digo pra você que isso me inspira, mas nós temos um limite. Não adianta eu estar aqui, pegando fogo, falando pra você. Você tem que desejar avivamento, você tem que ansiar avivamento. Você não pode esmorecer, você não pode desanimar, você não pode abandonar o Brasil, você tem que orar pelo Brasil. Não adianta. Não adianta eu aqui me esgoelar, eu tenho um nível. Aí eu levo você, vamos lá, vamos ao pé do monte, vamos subir, vamos subir. Moisés teve um limite, Moisés levou, Moisés inspirou, Moisés deu o recado, Moisés levou até o monte, deixou na boca do gol. E o povo não desceu, e o povo não subiu, mas Moisés subiu. Então, se você quiser ser espectador, você vai ver outros subirem e você vai ficar vendo. E aí você vai ficar, por que não comigo? E Deus fala, o convite era para todos. Eles que não quiseram, quem não quer não vive. Quem não deseja, você precisa ter expectativa. E o povo foi, Moisés levou, o povo foi, e todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor desceu. Porque quando Deus desce, tem manifestação, não tem jeito. Quando Deus desceu, imagina os pés do Senhor vieram sobre o monte. E saiu, fumegou, tinha fogo, olha o espetáculo, olha, Spielberg perde. Olha, teve barulho de trombeta, teve raio, teve trovão, fumegou. E o povo, ao invés de ficar impactado, eu quero mergulhar na nuvem, eu quero mergulhar na nuvem. Eles ficaram com medo e eles não subiram. Mas Moisés subiu e Josué subiu. E está escrito aqui então, que no versículo 18, o monte tremia, veja quantas manifestações, e o clangor, versículo 19, da trombeta ia aumentando cada dia mais, cada vez mais, e Moisés falava e Deus respondia no trovão, e descendo o Senhor, de novo fala que descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou a Moisés para o cimo do monte, e Moisés subiu, é lógico que ele subiu. Então, esse foi o dia de Pentecostes, em Êxodo capítulo 19. A festa de Pentecostes, ela é conhecida como o nome de Festa das Semanas, Shavuot, em hebraico. Por que das semanas? Porque são 7 semanas. Por que 7 semanas? Porque, aí eu quero que você abra comigo em Levítico também, aqui. Eu quero que você abra em Levítico 23, você tá pertinho aí. Ó, vocês que pediram para voltar, hein? Então aguenta firme aí. Eu tô aqui, então você aguenta firme aí. Levítico 23, do versículo 13 em diante. Ó, para dar aula não tem jeito, é com a minha Bíblia mais velhinha que eu gosto. Do versículo 13. O que está escrito aí no versículo 9, o subtítulo na tua Bíblia? Está escrito as primícias. Também é conhecida como a festa das semanas e a festa das primícias. E você vai entender algo que eu não estou aqui dando aula de Antigo Testamento, eu estou falando de cumprimento profético. Eu quero te mostrar Jesus aqui. Então, Levítico 23, no versículo 9, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrar na terra que vos deu, cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Versículo 11, ele moverá o molho perante o Senhor para que seja aceito. No dia imediato ao sábado,
o sacerdote o moverá. No dia em que mover o molho, oferecereis o cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares será 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada e aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será o vinho, a 4ª de 1 hin. Gente, aí você pergunta, por que você está lendo isso? Primeiro, porque depois da Páscoa, eles começavam, isso no Antigo Testamento, eles já faziam eles chamam dessa oferta de Homer. Eles entregavam um molho de cevada durante 49 dias. Esse molho de cevada, como está aqui escrito, ele tinha que ser oferta movida, movimento. Você sabe que cevada, trigo, fala de pão. E isto era no dia seguinte do cordeiro, da festa pascual, no dia seguinte. Então, um dia teve o cordeiro. Jesus é o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, é o nosso resgatador. No dia seguinte tinha essa oferta movida. Oferta movida é porque é uma oferta viva. Jesus é uma oferta viva. Ele foi uma oferta viva. Ele deu a sua vida. Ele é a palavra. Então, essa entrega de uma oferta em movimento fala de Jesus que se ofereceu como uma oferta viva. Mas no 50º dia, quando se completasse 50 dias, a oferta era diferente. E essa fala muito da gente, do processo que a gente passa, nesse processo de restauração, de purificação. Você viu que a oferta aí já não era mais um molho, era um pão. E o pão, para você fazer pão, o trigo ou a cevada, ela tem que, o trigo, ele tem que ser moído, ele tem que passar por um processo. E depois, tem que ser assado, moído, assado, amassado, assado, ainda tinha o azeite e ainda tinha o vinho por cima. Você acha que eu preciso falar? Mas eu vou falar. O que Deus está fazendo com a sua igreja é esse processo. Jesus, ele é o sacrifício vivo e nós também somos o sacrifício vivo. Jesus, quando ele foi sacrifício vivo, ele passou por todo esse processo, ele foi moído, ele foi amassado, ele, por causa dele ter entregado a vida dele dessa forma, o Espírito Santo, que é o azeite, foi derramado sobre nós, o seu sangue foi derramado. Mas ele está falando que nós temos que seguir o exemplo do autor e consumador. Quando você chega em Romanos capítulo 12, fala que nós somos oferta viva. Nós somos ofertas vivas, que nós devemos nos oferecer como ofertas vivas, sacrifícios vivos diante do Senhor. E nós, quando nós estamos passando por esse processo de peneira, de sermos amassados, é porque algo muito grande vai acontecer com essa geração. Essa geração tem sido como essa oferta, amassada, testada, provada, mas nós vamos derramar muito azeite sobre o povo. É por isso que nós vamos ser os grandes evangelistas que os 4 cantos do mundo vão ser impactados. Existe hoje, aí você fala assim, mas todo mundo já ouviu o evangelho. Que ouviu? E o Japão? Tudo bem, nós temos uma igreja lá no Japão, mas nós estamos longe de fazer o que tem que fazer. Tem que ser um evangelho de muito impacto, porque menos de 1% dos japoneses são convertidos. Quando você vai para a Índia é a mesma coisa, quando você vai para a Rússia é a mesma coisa. Então eu quero dizer para você que o mundo precisa ser impactado com o poder que Deus quer derramar sobre a sua vida. E então você viu comigo que Pentecostes começou em Êxodo capítulo 5, nós vimos que Êxodo capítulo 19 foi a festa do encontro, e nós vimos também que o livro de Ruth fala essa história de resgate e de salvação. Nós estávamos vendo paralelamente que tudo que aconteceu em Pentecostes, em Atos capítulo 2,
passou pelo mesmo processo de Êxodo capítulo 19. Jesus, durante os 3 anos que ele esteve com os discípulos, ele restaurou a identidade deles, mas ainda assim não foi suficiente. Eles tinham muitas perdas e frustrações, e muitos medos, muitas inseguranças, e Jesus ainda ficou 40 dias andando com eles. Então eu quero profetizar para você que esse tempo que te separa da festa de Pentecostes é um tempo que seja um tempo de caminhada. Que hoje, antes de você dormir, fala: Senhor Jesus, eu dou as mãos ao Senhor. Eu quero caminhar rumo a essa nova experiência. Eu quero mais de Ti, eu quero poder, eu quero glória, eu quero viver o impacto que o Senhor fez. Eu quero, que brasas vivas venham sobre a minha cabeça. Eu quero incendiar o meu coração. Eu quero ser conhecido. Hoje à tarde eu falei que nós não podemos ser conhecidos por nossas deformações, porque a vida nos deforma. Nós precisamos ser conhecidos, porque as pessoas deformadas são conhecidas pelas suas deformações. Elas são conhecidas pelas suas gritarias, elas são conhecidas pelos seus conflitos, elas são conhecidas por não terem amor, por serem egoístas. Isso é deformação. Então eu digo para você, eu repito o que eu disse de tarde, que você não seja conhecido pela sua deformação, mas que você seja conhecido pela transformação. E a transformação te torne irreconhecível diante daqueles que te conhecem. Como assim? Como que você está desse jeito? Eu garanto que as pessoas, depois de Pentecostes, ficaram falando para Pedro: como assim? Você não falava, e quando abria a boca falava coisa errada. Como assim que você está um homem corajoso, você é um homem calmo? Ele dormiu em Atos capítulo 12 com a ameaça e no dia seguinte ele ia ser decapitado. Como assim? Cadê o teu nervosismo? Cadê a tua ansiedade? Cadê a sua precipitação? Cadê todos os seus ímpetos? Cadê, Pedro? Pedro, agora você é um homem maduro, agora você é um homem controlado, agora você é um homem amoroso. E assim todos os outros. É que Pedro está mais exposto, tem mais comentários. Pouco se fala de Mateus, assim, as características dele, a não ser no dia da conversão em que ele se entregou. Fala mais de Pedro, Tiago e João, fala de André também, mas a gente o Pedro, parece que Jesus escolheu Pedro para relatar, para deixar marcado para a gente: olha, assim como os outros também tinham defeito, mas Pedro está ali, uma transformação que a partir de Pentecostes ele se tornou irreconhecível. E eu digo para você que aquilo que você faz com muita unção tem muito resultado, um resultado muito mais rápido do que você fazer na força do teu braço. Quantas pregações Pedro podia fazer e talvez tivesse 5, 10, 15 conversões, mas uma palavra, aliás, nem foi pregação, ele só citou Joel capítulo 2, uma pregação que ele não teve responsabilidade. Não, é que Pedro prega muito, sabe, gente? Eu digo para você que o avivamento não é essa coisa de pregar muito, é abrir a boca e falar a palavra de Deus e as pessoas vão se converter. E então Pedro, só porque ele abriu a boca cheio do poder de Deus, naquele dia 3.000 pessoas se converteram. Nós vamos viver isso, mas o impacto da presença de Deus precisa começar não para que as pessoas vejam, você precisa desejar para que você seja transformado. A festa de Pentecostes é uma história de encontro, é uma história de transformação, é uma história de empoderamento, é uma história de revestimento de poder. Por isso, eu digo para você, deseje isso. Nós estamos chegando perto de Pentecostes. Eu posso dizer outras coisas da festa de Pentecostes, mas eu prefiro ficar nas coisas que você grava, que você grave isso que eu estou dizendo, que é a festa das primícias. E você foi a primícia de Jesus, porque quando Jesus ofereceu para o Pai, ele ofereceu frutos. Está escrito em Joel que nós estamos aguardando a chuva serôdia.
Então, as chuvas serôdias são as últimas chuvas e nós precisamos ansiar por essa chuva que está anunciada, porque Deus está ansiando. Está escrito em Tiago, eu vou ler para você, está escrito em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Anota aí, Tiago 5, versículos 7 e 8. Está escrito: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador, que é Deus, ele aguarda com paciência o precioso fruto da terra. Eu garanto para você que Deus não está esperando a banana, a laranja, ele está esperando você é o fruto, até receber as primeiras e as últimas chuvas. E sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tem uma passagem mais clara do que essa? A vinda do Senhor está próxima, o Pai está esperando a última chuva e os frutos. Você é um fruto, mas Ele quer que você dê fruto. Ele quer que você leve muita gente para Deus. Ele quer que a sua família seja impactada, que a sua família seja impactada pelo teu comportamento durante essa quarentena. Que você mostre uma transformação. Você sabe qual é o maior testemunho? Transformação. As pessoas não entenderem que tem tudo para te irritar, tudo para te tirar fora do sério, e você está cantando, e você está, digamos assim, alienado, mas alienado no bom sentido. Você está cheio de paz, você está cheio de Deus, você está sendo transformado. E eu garanto que quando você começar a se comportar dessa forma, você vai ter esse tão lindo encontro. Então, e eu digo para você que festa de Pentecostes fala de compromisso. Tenha um compromisso com Deus. Essa é uma geração que não tem compromisso com nada, não tem compromisso com o casamento, não tem compromisso com as pessoas, não tem compromisso com a igreja, por isso que mudam tanto de igreja, não tem compromisso com nada e com ninguém. Tudo é muito superficial. Mas a festa de Pentecostes fala de um renovo no compromisso. Que você tenha um compromisso com você mesmo, que você tenha um compromisso com Deus, que você tenha um compromisso com a tua família, que você tenha um compromisso com o chamado que Ele tem para você, que você tenha um compromisso de buscar a Deus e se preparar. Amém? Então, que Deus abençoe você, que você possa ansiar por esse Pentecostes. Mais do que isso vai ser improdutivo. Depois eu volto num outro momento para falar mais perto de Pentecostes. Mas esse é um momento de você gerar no teu coração essa expectativa. Eu sou uma geração diferente e eu tenho um encontro marcado. Deus quer se manifestar na minha vida. Ele quer, sabe, eu fosse você, eu pedia, Deus, eu quero essas nuvens escuras, hein? Cheias de glória, cheias de poder, cheias da tua autoridade e do teu poder. E Ele anunciou, eu vou descer e a minha nuvem escura vai descer. E o povo não quis, mas você vai querer em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você releia Atos capítulo 2, Êxodo 19, Êxodo capítulo 5, que você releia, que você leia o livro de Ruth com essa visão, tá? E que você veja que aquilo que Ruth precisava era transformação, restituição, era novos sonhos, e é tudo isso que você tem direito para essa festa de Pentecostes. Não desista dos teus sonhos, não desista de um nível a mais, de subir a montanha. Quem subirá a montanha e lá permanecerá? É essa pergunta que o salmista fez. Você tem o desafio de subir, mas não só de subir, mas de permanecer lá em cima. Não é viver de experiência em experiência. É você ter uma experiência e permanecer nessa experiência para ter uma acima dessa e não aí desanima para ter outra experiência. Não, é subir e permanecer no monte. Que Deus abençoe vocês e que o seu Pentecostes seja muito diferente esse ano, em nome de Jesus. Amém?